Olá pessoal, continuando nossa aula de biomas terrestres, vamos estudar agora as grandes formações vegetais do planeta. Aqui eu vou mostrar alguns locais para vocês para a gente ter uma visão. Olha aqui, a gente tem um ambiente, dá para ver que é um pouco seco, gelado. Vamos para um outro. Um ambiente que já não é tão mais é frio, mas não tanto como na foto anterior. Cenário lá do crepúsculo, meio bucólico. Uma região, foto assim, que Portinari adorava desenhar, região que parece uma pintura, região mais úmida, mostra que é quente, chuvosa. Aqui a gente tem uma outra região que mostra um pouco mais seca, tem uma vegetação, mas é um pouco mais seca, umas árvores retorcidas, uma região bem seca, quente, uma região que a gente também pode chamar de deserto, com deserto frio. E vem a grande pergunta: qual o fator determinante na distribuição dos biomas? Qual o fator que vai distribuir os biomas ao longo do planeta? Como a gente já estudou, é o clima. Tudo bem? É o clima. O clima vai ser determinante, porque o clima vai falar quanto de chuva vai ter, quanto de radiação solar vai ter. Isso vai falar o tipo de solo e, consequentemente, vai determinar qual a formação vegetal que vai começar na sucessão primária, que vai começar os estágios, até chegar numa comunidade clímax. E essa comunidade clímax, ela é o que foi determinada pelo clima. Logo, lógico que as formações fitovegetacionais que nós temos hoje não são as mesmas de milhões de anos atrás. Elas vão se modificando. Então, pensando que o planeta, que a Pangeia, os continentes, Laurásia, Gondwana, se movimentam, as placas tectônicas se movimentam, a distribuição de energia solar é modificada no planeta nas determinadas regiões. Consequentemente, ao longo da evolução, os biomas também variam, certo? Então, olhando aqui, qual a definição de biomas? Biomas são grandes ecossistemas terrestres, o bioma está além de um ecossistema, com uma fisionomia vegetal característica, determinada principalmente pela influência de fatores macroclimáticos. Então, se a gente vê os mapas de clima e o mapa dos biomas, são relacionados, um tem a ver com o outro, tá? Porque o clima interfere na vegetação, a vegetação interfere no clima, certo? Então, primeira parte da definição: fisionomia vegetal característica. Por isso que eu mostrei aquelas fotos. A gente viu o clima, dá para perceber que o clima é diferente. E quando a gente pensa em ecossistema, em bioma, a gente pensa não nos animais, mas na vegetação. É a vegetação que descreve os ecossistemas, tá? E os fatores macroclimáticos, o clima, tá bom? Então, professor, a gente pode definir biomas para ecossistemas aquáticos? É extremamente complicado. Tem autores que até tentam, mas é muito complexo, tá bom? Mas essa é a definição de bioma. Nós vemos que temos vários tipos de biomas. Claro, não vamos ver um por um, porque não dá tempo. Lembrando que a Terra é inclinada. Nessa inclinação a gente vê, se a radiação solar vem do lado aqui da seta, do meu lado direito, a gente tem verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Então, lembrando que as diferentes regiões do planeta recebem intensidade luminosa diferente. E como eu falei na aula de clima, quanto maior a incidência de luz, mais energia eu tenho. Maior a produtividade ecossistêmica, maior a diversidade. Está relacionado. Então, nós temos aqui uma zona intertropical, norte e sul, aquela região acima e abaixo, entre os trópicos de Câncer, trópico de Capricórnio, do Equador. Temos a zona temperada sul, que vai do trópico de Capricórnio até o Círculo Polar, e a zona polar sul. O mesmo norte, zona temperada norte, entre trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, e a zona polar ártica, ou norte, certo? E aqui temos os principais climas do planeta. A gente consegue perceber que o mapa ele segue mais ou menos dos biomas. Então a gente tem aqui de roxo, bem escuro, o clima equatorial, de floresta amazônica, chuvoso. Então se demonstra bem, floresta amazônica, floresta do Congo, floresta de Bornéu. Temos um pouco a Mata Atlântica, mas lembrando que a Mata Atlântica é chuvosa por causa do relevo, por causa das chuvas orográficas, tá bom? Vamos ver alguns climas. Então o clima equatorial
Ocorre em baixas latitudes, ou seja, próximo do Equador, altas temperaturas, índices pluviométricos elevados, ou seja, muita chuva, tem os ventos alísios atuando e favorece o estabelecimento de alta biodiversidade, muito calor e muita umidade. E é importante sempre a gente analisar os gráficos de temperatura e umidade de chuva. Então, ó, de janeiro a dezembro, a gente vê que a temperatura, que é a linha, ela varia pouco, ó, fica ali entre 26 e 24 graus, ou seja, é quente. Lógico, tem os picos. E olha a umidade, tá? Em milímetros. Olha como é muito. Isso aqui foi no Amazonas. Olha a umidade, certo? Olhando outro aqui, a gente tem o clima tropical úmido. Áreas pouco afastadas do Equador, próximas aos litorais. Quente e úmido, alta biodiversidade, presente na América do Sul e Central, além da África e Ásia. Isso aqui é típico da Mata Atlântica. Então, se você olhar, ó, a temperatura ali próximo dos 25, 30 graus, e aqui a gente tem a pluviosidade, né? Ó, muita pluviosidade aqui em abril, junho, julho, certo? E a gente tem baixa pluviosidade, ó, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Temos o clima tropical semi-úmido, que é a mesma coisa que o tropical continental. Chuvas concentradas no verão e secas no inverno. Vegetação de savanas, como o cerrado no Brasil. Então, até que em Bauru, o nosso clima aqui do interior, ele é um clima tropical continental. Então, a gente vê aqui altas pluviosidades no verão. Então, ó, dezembro, janeiro, fevereiro e termina lá em março, com as águas de março. E depois já na época de seca, que é o inverno. Então, nosso inverno aqui, temperaturas baixas e de seca. Temos o clima tropical de altitude, né? O nome já fala. O clima tropical com temperaturas amenizadas, porque tem influência da altitude. Lembra, quanto maior a altitude, menor a temperatura pelo resfriamento adiabático. Então, aqui é um resumão dos conceitos que a gente viu nas aulas de fatores climáticos. Apresentam maior pluviosidade anual do que o clima tropical semi-úmido, então chove mais, tá? Então, em grandes altitudes, no clima tropical, tem mais chuva, pode dizer que aqui chuva é muito maior, tem muito maior concentração de chuva no verão do que no slide anterior do semi-úmido. Aqui, ó, também seca no inverno, vê que a temperatura é bem baixa também. Clima tropical de monções, né, que é típico lá do Sudeste Asiático, eu até já comentei na aula de monções, de eventos climáticos. Clima quente e apresenta o regime de chuvas regulado pelas diferenças de temperatura entre o mar e o continente, de acordo com as estações do ano. Lembra? Zonas de alta pressão e baixa pressão, e você tem o fluxo. Tem brisa continental, brisa oceânica. O verão é chuvoso, o inverno é a estação da estiagem. Então, olhando aqui, ó, na região aqui da Índia, Bangladesh, a gente tem alta chuva, aqui, ó, Bombaim, muita chuva lá em junho, julho, agosto, né, que para eles lá é verão. Temperatura, ó, pouco varia. Temperatura pouco varia ao longo do ano, tá vendo? Temos o clima desértico, quente, né, que baixos índices pluviométricos, menores do que 250 milímetros por ano. Grande amplitude térmica, ou seja, amplitude é a diferença. Ou seja, de dia muito quente, à noite muito frio. E tem falta de nuvens, consequentemente falta de umidade e falta de vegetação. Isso aqui é na Argélia, a gente vê que a temperatura é alta, né? Passa ali, ó, varia de próximo de 10 à noite, chega lá a quase 25. Lógico, isso aqui é uma média, tudo bem? E ó, pluviosidade baixíssima, não chega a 10 milímetros por ano. Temos o clima mediterrâneo, muito falado, tá? Chuvas concentradas no inverno e verão seco, é o inverso do nosso. Encontrado em algumas áreas, como Chile, Europa, África, Austrália e Estados Unidos. E as árvores têm pequeno porte e arbustos, tudo bem? Por que elas não crescem tanto? Porque no verão não tem chuva. Então, é porque está mais quente, ela tem que metabolizar, não tem água, então prende o crescimento dela. E temos o clima polar, baixas temperaturas, índices pluviométricos quase nulo, o solo é congelado e baixíssima biodiversidade. Se olhar, ó, temperatura quase abaixo de zero, pluviosidade, ó, quase nada também, certo? E temos diferença entre tempo e clima. Tempo é o humor do lugar e o clima é a personalidade. Ou seja, tempo, hoje está ensolarado, hoje está quente, hoje está chuvoso. Mas, pensando ao longo do ano, aqui é quente, é frio.
É seco ou chuvoso? Isso é o clima. Então, o clima é o que define o local como um todo. Tempo é momentâneo, tudo bem? E tanto um quanto o outro é influenciado pela temperatura e precipitação. Ambos são os elementos do clima, certo? E aqui os gráficos que a gente estava analisando chamam gráficos ou diagramas ombrotérmicos, tá? Que compara mês a mês a pluviosidade em colunas e a temperatura em linha, tá certo? Então, ó, as ordenadas são selecionadas de tal forma que 10 graus Celsius corresponde a 20 milímetros de chuva. Então, tem uma escala. Cada 10 graus tem 20 milímetros de chuva. Essa é a escala para montar e não ficar um gráfico totalmente desproporcional. Tudo bem? Então, aqui você vê um gráfico que não representa aqui a nossa região. Aqui, ó, a gente vê a nossa região de inverno, tempo de inverno, junho, julho e agosto, com alta pluviosidade. Isso aqui não é Brasil, tá bom? Aqui tem um outro gráfico, tá? Mostrando, ó, isso aqui já representa mais próximo da gente, ó, climas altos, temperatura alta no inverno e pouca pluviosidade. E de acordo com isso, o Whittaker construiu um gráfico de temperatura por precipitação com os principais ecossistemas. Então você tem, ó, altas temperaturas, ó, 30 graus, aqui vai decaindo, tá vendo? 30 graus, com muita pluviosidade, floresta pluvial tropical, que nem a Amazônia. Se você pegar aqui, ó, baixas temperaturas, com baixa precipitação, nós temos a tundra, né, aquela parte gelada do norte, a taiga. Então, ela conseguiu construir um mapa, né, um gráfico, com as áreas dos ecossistemas, dos grandes biomas mundiais. Tudo bem? Aqui também tem uma relação da latitude com a altitude. Lembrando, quanto menor a latitude, ou seja, mais próximo do Equador, mais radiação solar, maior temperatura, maior diversidade. E a mesma coisa com a altitude. Quanto menor a altitude, maior a diversidade. Então, invertendo a fala, quanto maior a latitude, seja em direção aos polos, menor a temperatura, menor a diversidade. Quanto maior a altitude, menor a temperatura, menor a diversidade. Por isso, na África, no Brasil, quando temos picos, né, montes muito elevados, em cima é frio, pode ter gelo. Então, aqui você vê que as florestas, as vegetações, elas são selecionadas por latitude e por altitude. Tudo bem? Aqui também a gente vê, ó, por chuva, então precipitação mais de 100 centímetros por ano, ocorre muito nos trópicos. Olha que a temperatura é alta, tá vendo que a temperatura é alta? E aqui a média, quantidade de vegetação é muito alta. Deserto, quantidade de vegetação é baixa, temperatura ainda é alta, pouca precipitação. Esse gráfico aqui mostra muita precipitação, concentração de vegetação e temperatura. Tudo bem, pessoal? Então, isso é só uma pincelada do que são os grandes biomas, como eles são determinados, tá? E bons estudos e até a próxima aula.